Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Olha, foi muita coincidência. Até hoje não acredito que a gente se reencontrou. E daquele jeito. Principalmente fazendo tanto tempo. Se bem que até hoje me pergunto se foi mesmo só coincidência ou se já estava escrito para acontecer. Olha, quando eu poderia imaginar que eu fosse encontrar a Daisy naquele final de semana? Nunca. O fato é que tínhamos descido em família para a praia. Eu, minha esposa, nossa filha, minha sogra e uma amiga da minha sogra. Estávamos em janeiro, alta temporada. Aquele movimento, assim, aquela multidão. E como eu e a minha esposa tirávamos férias juntos, resolvemos aproveitar. Lembro que estávamos ali, na areia, e teve uma hora que a minha filha veio me falar que queria tomar um sorvete. Ali perto, não tinha ninguém vendendo, mas eu avistei um carrinho lá adiante e fui. As mulheres ficaram ali debaixo do guarda-sol e eu fui lá com a minha filha. Chegamos, pedimos o sorvete e foi enquanto a gente voltava que eu escutei alguém pronunciando o meu nome. Alain? Não acredito. Tive aquele sobressalto. Sabe, eu estava tão distraído que se a pessoa não tivesse me chamado, eu nem teria prestado atenção. Absurdo, assim, pensamento longe. De repente, aquela voz. Eu olhei assim, de lado, até porque tinha um monte de guarda-sol ali, armado, ali na areia. Me virei e tive a maior surpresa da minha vida. Sentada numa daquelas cadeiras, debaixo de uma tenda, estava ninguém menos do que ela, a Daisy. Uma mulher com quem eu tinha me envolvido no passado, antes de conhecer a minha esposa. Não acreditei. Ela estava ali, sabe, aquele sorriso, e parecia até que o tempo não tinha passado. Tudo bem que estava meio diferente, inclusive assim, mais madura, né? Anos tinham se passado. Eu parei para caminhar, pedi que minha filha me esperasse. Aí a Daisy levantou da cadeira, tirou os óculos e veio ao meu encontro. Eu ainda estava tão surpreso que nem conseguia abrir a boca. Fiquei olhando para ela assim, meio abobalhado. Ela, no entanto, se aproximou já falando. Nossa, quanto tempo, hein? Ela falou aquilo e olhou para minha filha. E essa menina linda, quem é? Você é pai? Confirmei. Ela fez aquela cara de espantada. Nossa, você casou e não me falou nada? De que jeito que eu ia falar? Sendo que a gente tinha perdido completamente o contato. Olha, apesar do tempo já passado, muito, e apesar de ela ter mudado, tá mais madura, a verdade é que continuava bonita. Eu fiquei olhando para ela assim, ainda meio aparvalhado, sem acreditar que ela estava ali, na minha frente. Uma pessoa que tinha representado tanto na minha vida. Olha, eu só tinha 18 anos quando a gente se envolveu. 18 anos. Era um menino, praticamente. Já nos conhecíamos antes, claro. Até porque ela era a nossa vizinha. Mas desde antes de acontecer alguma coisa entre nós, eu sempre achei uma mulher muito bonita. Na época, ela era separada e morava com os filhos, bem ao lado da casa da minha mãe. Olha, eu lembro até hoje como que rolou aquele primeiro lance entre a gente. Ela tinha ido à nossa casa conversar com a minha mãe e bem naquela hora eu saí do banho. Como estava em casa, né? Eu costumava usar só uma bermuda. Ficava sem camisa mesmo. A não ser, é claro, que estivéssemos recebendo alguma visita. Só que naquele dia eu nem sonhava que ele estivesse ali. Saí assim bem à vontade do banho, só de bermuda. Minha mãe estava na cozinha, provavelmente passando o café, e ela estava ali sozinha na sala. E quando eu passei por ela, notei que ela me mediu assim, dos pés à cabeça.
E ainda fez aquele comentário. Nossa, Alain, shampoo cheiroso. Ela foi me acompanhando com o olhar até o corredor. Naquela época, nem em sonho eu imaginava que um dia fosse acontecer alguma coisa entre nós, até porque, repito, ela era uma mulher separada, já tinha 2 filhos, enquanto eu não passava de um rapazinho. Recém tinha completado a maioridade. Eu nunca soube ao certo a idade dela, mas naquele tempo, ela já devia ter uns 38, 39. Só que, repito, uma mulher bonita, cuidada. Resumindo, aos poucos, ela começou a se aproximar, jogar charme e, apesar de novo, não me fiz de rogado. Podia não ter muita experiência com mulher, e não tinha mesmo, né? Mas, pra bobo eu também não servia. A gente acabou se envolvendo e, como já era de se esperar, acabei me apaixonando por ela. Como já era, sabe, de imaginar, ia ter problema, porque o marido dela nunca aceitou a separação. Vivia indo atrás, sabe, na casa dela, querendo reconciliação. Até ali, na casa dos meus pais, sabe, o pessoal comentava. Meu pai e minha mãe, eles tinham medo de que acabasse acontecendo alguma coisa de ruim, pelo fato do ex-marido não aceitar aquela separação. Ele vivia fazendo escândalo ali na frente do portão, inclusive fazendo ameaças. Não se conformava. Só que, claro, a gente nunca deixou ele saber do nosso envolvimento, né? Apesar de termos ficado durante uns 8 meses juntos. Quer dizer, quando eu digo juntos, não era junto o tempo todo. A gente se encontrava de vez em quando. Mesmo assim durou. E foi o que bastou para deixar minha cabeça virada. O ex-marido dela, repito, nunca soube. Sabe-se lá o que ele seria capaz de fazer comigo, porque o sujeito era assim, um casca grossa. Ele não soube, mas meus pais acabaram sabendo. E claro, só eu sei o que tive de escutar. Além dos dois terem me passado sermão, minha mãe ainda foi conversar com a Daisy. Deu a maior dura nela. As duas, inclusive, acabaram até se desentendendo, discutindo. Por causa daquele ex-marido, meus pais não queriam que eu continuasse me relacionando com ela. Tinham medo, né, de que o cara, se descobrisse, seria capaz de, sei lá. E, de fato, a gente acabou se afastando. Na época, eu sofri um monte, principalmente porque tempos depois ela se mudou ali do lado com as crianças. E eu nunca mais soube para onde tinham ido. Embora tivesse procurado por ela um monte. Procurei até na internet e nem sombra. Olha, posso dizer sem medo de errar que ela foi a primeira mulher que eu amei de verdade na vida. Por isso sofri tanto depois que ela se mudou. No fundo, ela já ia se mudar de qualquer modo, mesmo que ainda estivéssemos juntos. Mas, por estarmos afastados, acabamos perdendo completamente o contato. O tempo passou, aos poucos fui me recuperando, aí conheci a Jennifer, me encantei por ela, a gente começou a namorar. Por um descuido, ela engravidou e resolvemos que era hora de morar juntos. Nossa filha já estava com quase 7 anos, ou seja, lá se iam 8 anos e meio que eu e minha mulher já estávamos casados. E quis o destino que eu fosse reencontrar a Daisy justamente naquela semana que estava com a minha família na praia. Pelo jeito, eu também não devia ter mudado tanto assim, porque ela me reconheceu assim, na mesma hora. Conversamos um pouco. Naturalmente falamos sobre o passado, sobre o que tinha acontecido entre nós. Mas ela quis saber se a minha mãe também estava ali na praia comigo. E quando eu falei que não, ela respirou aliviada. Acho que quando se mudou lá do bairro, ela ainda não tinha feito as pazes com a minha mãe. Perguntou em que parte da praia que a gente estava. Eu apontei mais ou menos o lugar. E ela quis saber se eu estava com o meu celular.
para poder anotar o seu número, para a gente reativar aquele contato. Mas falei que não tinha trazido o aparelho comigo. E ela então foi pegar o celular dela para anotar o meu número. Meu Deus, só de olhar para essa mulher, e mesmo tendo passado tanto tempo, eu já senti aquela coisa assim que, sabe, quando a pessoa marca, é complicado. Dali a pouco ela voltou. Passei o número, ela perguntou quando que eu ia voltar para Curitiba, falei que era na segunda-feira, e ela já falou que ia me ligar. E então a gente se despediu com um beijo. Antes de ir embora, ela ainda comentou assim comigo, com aquele arzinho de malícia: "Você tá tão bonito." A verdade é que não consegui mais tirar essa mulher da cabeça. Tudo o que tinha acontecido entre nós há tanto tempo atrás ficou ali passando como um filme na minha memória. A Jennifer até estranhou meu jeito. Falou que eu estava esquisito, com a cabeça no mundo da lua. Eu estava mesmo. Só que, claro, não expliquei o motivo, né? O que eu ia dizer? Que tinha reencontrado o grande amor do meu passado justamente ali naquela praia. Naturalmente que não nos vimos mais, embora eu ficasse olhando para os lados o tempo todo. Ela estava um pouco longe da gente. Resumindo, na segunda-feira, bem cedo, subimos e eu não vou negar, fiquei ansioso esperando por uma mensagem dela. Toda vez que chegava alguma coisa no celular ou alguém me ligava, eu já ficava todo oriçado pensando que era dela. Não vou negar, mesmo casado, eu queria muito vê-la de novo, conversar mais com ela. Até porque aquele dia a gente não teve muito tempo para... Será que ela tinha se casado de novo? Nem isso eu tive tempo de saber. Será que aquele seu ex-marido tinha dado sossego? Olha, era tanta coisa que eu queria saber. Até que no final de semana, ela escreveu: "Oi, bonitão." Senti até um arrepio, porque era ela. Depois de adicionar seu número, sua foto apareceu ali para mim. Resumindo, começamos a nos comunicar, inclusive a falar do passado, e no fim, ela falou que queria me ver de novo pessoalmente. Olha, não vou me fazer de santo. Já fui ao seu encontro com a cabeça cheia de pensamentos. E a verdade é que tão logo a gente se reencontrou, qualquer pessoa, por mais inocente que fosse, só de olhar a gente ali, sabe? Um de olho no outro, sabe? Qualquer pessoa assim que fosse uma criança, veria que alguma coisa estava rolando e muito ainda ia rolar. Era tanta aquela vontade que a gente foi logo se atarcando num beijo. No fim, terminamos num motel, como costuma acontecer esse tipo de reencontro, né? Olha, a fome era tanta que realmente não deu nem para pensar no que eu estava fazendo. Já fui ao encontro, repito, com aquilo na cabeça. Eu queria, desejava ardentemente beijar aquela boca de novo. Tudo aquilo que a gente não pôde fazer quando tivemos a nossa última conversa, quando nos vimos pela última vez, a gente realizou ali. Olha, sei lá, era como se a gente precisasse daquilo, porque nossa história tinha ficado incompleta. O problema foi que não ficamos só naquela primeira vez. O desejo começou a tomar conta, tanto do meu corpo quanto do corpo dela. Além das mensagens que a gente trocava, passamos a nos ver com frequência. Cada reencontro era uma explosão de sentimentos. Ela me contou que não tinha se casado de novo. Até porque aquele seu ex-marido não lhe dava sossego. Perguntei em que pé estava, né? Se ele continuava incomodando. No que ela respondeu:
Aquele lá não incomoda mais ninguém. Foi-se, pegou Covid e não resistiu. Ele tinha morrido. Claro que eu não comemorei a morte do cara, né? Mas não dava para esconder que fiquei bem aliviado, né? A verdade é que aquele reencontro trouxe muita coisa do passado e transformou completamente a minha vida. Ela me contou outras coisas do que tinha acontecido com ela. E eu comecei, sabe, eu não sei nem usar o termo correto, mas eu comecei a ficar assim mais próximo dela a cada dia que passava. Dependente. Acho que essa é a palavra. Eu ficava tão preocupado, sabe, porque uma mulher bonita, repito, não tinha se casado de novo, mas a gente nunca conversou, por exemplo, se ela tinha alguém, né? Se ela estava saindo com alguém. Eu acreditava que não, até porque, do contrário, acho que ela nem teria tempo de me ver, ficar comigo. Só que, por o meu espanto, tempos depois, foi ela, ninguém me contou, ela me contou que estava saindo com um cara lá do bairro onde eu morava. Olha, aquilo me pegou tão de surpresa, eu fiquei com tanto ciúme. Me senti ainda pior quando ela me contou que o cara, esse com quem ela estava saindo, era casado também. Mesmo sem eu ter falado nada, ela viu, notou que eu não gostei. Olhou assim para mim e falou: que cara é essa? Você não vai implicar, né? Você também não é casado? Mas é diferente, né, Deise? Ué, diferente por quê? Só porque você é homem? O que eu ia responder? O fato é que desde que eu soube disso, nossa relação ficou assim meio estremecida, até que comecei a cobrar. Eu não queria, até porque sabia que era golo contra, mas, sabe, chegou num ponto que eu não conseguia me conter. Comecei a pedir que ela parasse de se encontrar com aquele outro. Até que um dia, irritada, ela falou: olha, Alain, se você quer exclusividade, eu também vou querer. Eu paro de ver o Agenor numa boa. Deixo de ir aos bailes com ele, de sair com ele, só que você também vai ter que dar um jeito na tua vida, né? Como assim jeito na minha vida? Como assim? Fazendo de bobo? Você não quer ficar comigo? Não me quer com exclusividade só pra você? Então, eu também quero que você seja só meu. Não é justo? Eu não soube nem o que dizer, né? Porque, de uma certa forma, ela não deixava de ter razão. Só que, meu Deus, como que eu ia... Sabe, eu era casado, ela não. Na verdade, desde que a gente se reencontrou, essa mulher tinha bagunçado tanto a minha cabeça que eu já andava até pensando mesmo, seriamente, em me separar para ficar só com ela. Por absurdo que isso possa parecer. Porque eu só pensava nela. Queria estar com ela o tempo todo. Quando não estávamos perto, ficava mandando mensagem para saber onde é que ela estava. Se estava com alguém, sabe? Aquele ciúme, aquela insegurança. Parece que tudo aquilo que eu sentia no passado tinha se multiplicado. No fim, acabei fazendo o impensável. Tenho certeza de que qualquer pessoa no meu lugar, qualquer pessoa com um pingo de juízo na cabeça, não faria o que eu fiz, mas eu estava tão apaixonado que acabei saindo de casa. Tive uma conversa séria com a minha mulher e resolvi jogar pro alto o nosso casamento. Ela naturalmente não aceitou. Aliás, não acreditou. Na verdade, ela já vinha reclamando de mim.
já estava desconfiada que eu estivesse aprontando alguma, porque desde que me envolvi com a Deise, que eu perdi o rumo, sabe? Eu passei a viver em função dessa mulher. Não pensei nem mesmo na minha filha. Simplesmente joguei tudo pro alto por causa da Deise. Naturalmente que depois de um tempo, tudo veio à tona. E quando ficaram sabendo que eu tinha largado da minha mulher, da minha família, para ficar com outra, uma mulher bem mais velha que eu, a Deise já estava com 52 anos, ou seja, 21 anos a mais do que eu. Todo mundo caiu de pau em cima de mim. Todo mundo me criticou. A que pegou mais pesado foi a minha mãe, quando soube que a mulher por quem eu tinha abandonado minha família era a Deise, aquela nossa vizinha, com quem eu já tinha me envolvido no passado. Só eu sei tudo o que eu vi. A crítica que eu mais ouvi era aquela: como você pode trocar uma mulher de 25 anos por uma velha? Minha mãe cansou de fazer isso. Mais do que simplesmente falar, sabe, ela quase me rogava a praga. Um dia chegou a dizer: quando ela tiver 70, você ainda não vai ter chegado nem... Você é louco, sabe? Será que você não pensou nisso? É claro que eu pensei. Só que quem é que vai pensar no futuro, meu Deus, quando tem aquela sede de felicidade no presente? O que eu ia me preocupar dali a 10, 15 anos? Sabe, o importante é que eu estava apaixonado. Infelizmente, ela também estava por mim. Tão apaixonados que decidimos pensar apenas no dia de hoje e a deixar o amanhã para depois. Até porque a verdade é que ninguém sabe se amanhã vamos estar vivos, inclusive. O que adianta sacrificar uma felicidade de agora por uma coisa que a gente não sabe nem se vai acontecer ou chegar? E olha, tirando a questão da minha filha, que eu sei que sofre com a minha ausência, assim como eu sofro por causa dela também, em nenhum momento, fora isso, eu me arrependi do que eu fiz. Adiantava eu ficar com uma, sendo que não parava de pensar na outra? De mais a mais, eu não queria viver do jeito que estava vivendo para sempre, sendo obrigado a mentir, a enganar, a trair, levar vida dupla. Isso não é vida. Nem a minha ex-mulher merecia isso. Olha, do amanhã, do futuro, eu não sei nada. Não sei. Sabe, eu só sei que hoje estou me sentindo feliz, apaixonado. Estou me sentindo pleno, pelo simples fato de ter a Deise aqui comigo do meu lado. Ela que foi o primeiro amor da minha vida. E quer saber? Vai ser o último. Ela que se tornou a razão de tudo para mim, muito tempo atrás. E que eu perdi no meio do caminho. Tanto tempo a gente ficou sem se ver. Até que houve o reencontro. E eu percebi, meu Deus, que era a mulher que eu sempre esperei. Que ela tinha se tornado a razão de tudo. O próprio ar que eu preciso para respirar e para viver.